Olá a todos, o meu nome é Leandro e neste vídeo nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é o dom de línguas dado por Deus através do seu Espírito Santo. Este estudo ele não é baseado em ensinamento de nenhuma igreja e nem tampouco é baseado em doutrina de tem um pastor, ou irmão ou irmã. Não, nós vamos aprender exatamente com ela, a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra inerrante de Deus que nos ensina sempre a verdade. Então, nela, nós podemos confiar. Quando nós abrimos a Bíblia em espírito de oração e procuramos de Deus a orientação exata dele para que a gente venha a obter respostas a algumas dúvidas que nós temos, com certeza o Senhor, através do próprio Espírito Santo, nos orienta em toda a verdade. Eu peço a você que está chegando aqui agora e ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, ative logo o sininho de todas as notificações para que você não venha perder nenhum conteúdo do nosso canal. E é importante que você deixe aqui nos comentários a sua mensagem, a sua posição, porque ela é muito importante para enriquecer este estudo, porque é um tema que nós temos sempre que estudar, como todos os temas da Bíblia. Então, a sua opinião, o seu comentário, ele é por demais importante para nós aí nesta jornada de aprendizado dentro da palavra de Deus. E eu peço também que você deixe seu like, porque quando você deixa o seu like, a plataforma entende que este conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Também peço a você algo muito especial, que você compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que, assim como você, também estão precisando desta dica. Eu peço que você, que vai começar agora esse estudo junto comigo, faça também o seguinte propósito. Faça uma oração pedindo a Deus que Ele lhe oriente na compreensão do que nós vamos aprender com o próprio Deus através deste estudo da Bíblia Sagrada sobre o dom de línguas. Então vamos agora para a tela do computador e aprender com o Senhor o que Ele tem a nos falar sobre esse maravilhoso dom. Vamos nessa? Pois bem, gente, aqui estamos com este estudo que fala sobre o dom de línguas na Bíblia. Eu gostaria de começar este tema com a leitura do texto de Gênesis, no seu capítulo 11, do verso 1 ao 9. Você pode abrir a sua Bíblia aí e também fazer essa leitura. É só você dar um pause aqui neste vídeo, fazer a sua leitura ou acompanhar conosco aqui neste estudo. Vamos lá. A palavra de Deus nos ensina o seguinte. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemo-nos e célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a terra e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Bem, gente, nós não vamos assim fazer um aprofundamento nesta passagem aqui, porque toda a Bíblia, para a gente poder compreender todos os pormenores, ela ficaria por demais extenso aqui essa explanação, esse estudo. Mas falando de uma forma bem simplificada sobre o que estava acontecendo aqui, nós podemos entender dentro do contexto do Gênesis que logo após Deus ter destruído a terra,
pelas águas do dilúvio, ele fez aí a sua aliança com o homem, né, que não destruiria mais a terra pelas águas. Porém, o povo, ciente desta promessa e essa palavra de Deus, preferiu desconfiar e trilhar aí o seu caminho, que no seu pensamento é o melhor. Né? Então eles pensaram, bom, se Deus, falando de uma forma resumida, em tentar destruir de novo a terra pelas águas de dilúvio, nós vamos estar numa torre bem alta e as águas não vão nos ceifar. Seria, por outras palavras, eles assim desconfiando da palavra de Deus, né? Desconfiando da verdade de Deus. Então, por esse motivo, Deus ali fez com que as línguas ficassem diferentes. Né? Então, a partir deste momento aqui, houve o que nós podemos entender hoje que são os vários idiomas que existem sobre a face da Terra. Então, este é o primeiro ponto a ser considerado. O início dos idiomas, língua A, língua B, língua C, espalhados por todo o mundo. Todos esses idiomas estão aí no mundo, né? Ao longo das eras, desde aí da Gênese, né? do início da humanidade até os dias atuais. Correto? Pois bem, adiantando um pouquinho este estudo, nós estudamos agora o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 28, no verso 11, aonde Deus está falando assim: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Qual é o contexto desta profecia aqui do servo do Senhor, o Isaías, em seu capítulo 28? Deus estava advertindo o povo de Israel que por causa da sua desobediência, por causa da sua soberba, eles seriam dominados por povos de outras nações. Como, vamos dizer assim, um castigo por sua desobediência aos mandamentos, aos princípios que Deus deu expressamente para cada um deles, através da sua palavra. Então, isso realmente aconteceu. Essa profecia foi dita antes de que os impérios que dominaram este mundo, em datas passadas, se erguessem. Deus já estava advertindo eles que aquele povo, correto? O povo de Israel seria dominado por povos estrangeiros. E realmente houve aí os impérios, né? A Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia, Roma, dominou o mundo e o povo de Israel ficou ali escravizado, sendo subjugado por esses povos. Por quê? Faltou neles a compreensão, a sabedoria e a humildade de obedecer à palavra de Deus. E essa profecia de Isaías se cumpriu ao longo da história do povo de Israel. Deus falou com esse povo através dos seus profetas, advertindo eles dos seus maus caminhos, mas mesmo assim eles preferiram a desobediência. Adiantando um pouco mais da história, meus queridos, nós podemos agora nos encontrar aí na plenitude dos tempos, aonde Jesus Cristo veio em carne, cumpriu o seu ministério e antes de subir aos céus, deixou aí a grande comissão para os discípulos. Os discípulos de Jesus receberam essa mensagem do próprio Senhor Jesus antes de ele ser assunto aos céus. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 18, e você pode acompanhar essa palavra aí, da onde você está, Jesus diz assim: ide por todo o mundo. Vamos observar essa fala de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O texto ele não está aqui todo completo, mas vocês podem ler o texto completo aí e vocês vão observar essa fala de Jesus. É curioso que os discípulos de Jesus, eles não eram pessoas letradas, eles não eram doutores da lei, eles não eram pessoas que detinham um vasto saber, um grande estudo. E também, logo, eles não estudaram outras culturas de outros povos,
para poder chegar até eles com a mensagem recebida do Mestre Jesus Cristo, com a verdade do Evangelho. Então fica aqui a pergunta: como que eles poderiam ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas, todas as pessoas? Como que eles poderiam falar em novas línguas? Por eles mesmos, este fato seria impossível, mas não através do poder de Deus, dado com o seu Espírito Santo, através dos seus dons. E um dos dons do Espírito Santo exatamente é esse: falar em línguas, falar novas línguas. Então, os discípulos já receberam a promessa do próprio Senhor Jesus que eles iriam falar novas línguas, eles iriam pregar o Evangelho para todas as criaturas, todos os povos da face da terra. E aí, como que isso ocorreu? Vamos um pouquinho mais adiante, agora na história dos apóstolos. Estamos agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do seu versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe na sua Bíblia o que diz o texto sagrado. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Verso 2. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Observem, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Ficou aqui a pergunta daquelas pessoas. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Falando aqui, gente, de uma forma bem sintetizada, os discípulos, no dia de Pentecostes, receberam o dom de Deus, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Os discípulos de Jesus, eles falavam no idioma da sua região, né? o hebraico, né? O aramaico, e ali tinham pessoas em Jerusalém de várias partes do mundo. Logo, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar das grandezas de Deus sem nenhum tipo de sotaque, sem nenhum tipo de impedimento na língua daqueles povos que estavam ali em Jerusalém. Então, cumpriu-se a profecia que Jesus tinha dado para eles, de que eles iriam pregar a toda criatura, iriam falar novas línguas. Então nós podemos observar que a Bíblia ensina que o dom de línguas é um dom maravilhoso e especial do Espírito Santo que capacita as pessoas, em especial os fiéis, a falarem em outros idiomas, em uma língua que existe, em uma língua materna, sem nenhum tipo de sotaque, uma linguagem clara,
uma linguagem fácil de compreender no próprio idioma das pessoas. Então, como que pode uma pessoa que nasceu numa família que fala hebraico conseguir falar nitidamente para uma pessoa que mora na Grécia, mora no Egito? Sem a presença do Espírito Santo, isso seria impossível. Mas como Deus deu a promessa e deu esse dom, foi possível, porque para Deus não existem barreiras. Então ele concedeu esse dom para que os seus discípulos falassem em outros idiomas. Esse dom, o dom de línguas, existe, e nada mais é do que falar pelo dom do Espírito Santo, através do dom do Espírito Santo, em outro idioma que existe. Correto, gente? Vamos agora adiantar aqui este estudo. Um pouco mais adiante, no próprio livro de Atos, capítulo 10, do verso 44 ao 48, tem uma passagem em que Pedro vai até um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele era de uma outra nação, né, fora do povo de Israel. E no texto aqui do verso 44 a 48, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Então, continuando aqui o contexto desta passagem, nós podemos compreender de forma clara que o dom do Espírito Santo de falar em outras línguas também foi derramado sobre pessoas de outras nações, fora da nação de Israel. Quando fala aqui povos gentios, eram nações estrangeiras. Então, Deus ele não faz acepção de pessoas, e ele quer que a sua mensagem seja levada para todo mundo, sem exceção, porque Deus, no seu infinito amor e sabedoria, ele quer que todos recebam a salvação eterna. Então ele tem pressa que essa mensagem seja divulgada, a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho, de que o Senhor Jesus, ele é Senhor e ele é Salvador. E ele quer, com certeza, nos salvar das garras do pecado, da desobediência, que nos levam para a morte, o sofrimento. Então, Deus ele está aqui apresentando para a gente que este dom, o dom do Espírito Santo de falar em línguas, ele não é exclusividade para apenas a nação de Israel, e sim para todos os povos de todo o mundo. Mas, conforme nós podemos ver aí na mensagem anterior, o dom do Espírito Santo de falar em línguas significa falar em outro idioma. Vamos adiantar um pouquinho mais aqui o texto de Atos. Importante também é destacar essa passagem aqui do apóstolo Paulo em Éfeso. Éfeso era uma cidade comercial, uma cidade litorânea, em que estavam ali os portos. Então chegavam navios de cargas, de pessoas, e pessoas de várias partes do mundo, chegando nos portos ali de Éfeso e saindo dali para todas as partes do mundo. Então Deus, que nós sabemos, tem a sua infinita sabedoria, estrategicamente, de forma coerente, providenciou algumas pessoas também ali para levar a mensagem do Evangelho para todas as partes do mundo. Como isso aconteceu? Leia junto comigo aí na sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. O que diz o texto sagrado? A Bíblia diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo.
Então Paulo perguntou: pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Gente, aqui, conforme eu falei no início dessa passagem, Deus, ele de forma sábia e judiciosa, ele colocou homens preparados, pessoas preparadas para que a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, da Boa Nova de Salvação, chegasse a todos os povos, a todas as nações, para cumprir a sua palavra, do ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a Boa Nova, a boa notícia de que Jesus é Senhor, de que Jesus é Salvador, para todas as pessoas. E essas palavras, essas mensagens, elas ecoaram pelos séculos, e pelos milênios, e chegaram até nós que vivemos nesses dias atuais, que, diga-se de passagem, são os últimos dias da história desta terra, porque todas as profecias que Jesus deixou, predita, já aconteceram e estão acontecendo nos nossos dias, de forma clara e nítida. Então, como o objetivo aqui do estudo é o dom de línguas, nós vamos se ater a mais uma orientação da palavra de Deus no que se refere a este dom, o dom de línguas da Bíblia. Pois bem, meus queridos, nós que estamos estudando aqui a Bíblia sobre esse dom de línguas, nós podemos observar aqui na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ao 25, e também o versículo 40. Eu peço que você também abra sua Bíblia e leia esta passagem, e vamos entender aqui algumas informações que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, deu de orientação aos primeiros cristãos que estavam aí na cidade de Coríntios. Paulo deu a seguinte advertência. Aqui no versículo 2, nós não vamos ler todo o capítulo para que a mensagem não fique muito comprida. Mas Paulo fala no versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Então esse dom de línguas é falar em um outro idioma, um idioma desconhecido. Porque Deus usa o seu servo, usa a sua serva para falar em outro idioma. Ninguém está entendendo porque é um idioma desconhecido e ele tem fundamento. Esse dom ele é concedido para a pessoa porque ela recebe de Deus para falar a mensagem dele para uma outra pessoa que não é da sua mesma linguagem, do seu mesmo idioma, e ele fala nitidamente a palavra de Deus, a mensagem de Deus para aquela pessoa, que compreende de forma clara. Assim como você, que é do idioma português, está entendendo claramente eu falar aqui para você neste vídeo. Então não tem assim dificuldade de a gente poder compreender esta verdade bíblica, porque ela é ensinada de forma clara na Bíblia. E Paulo continua, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas que vos aproveitaria, correto? Se Paulo, que detinha um idioma, estava falando para os cristãos de Coríntio, em um idioma diferente, de uma língua estrangeira, de que iria aproveitar para eles aquela mensagem? Nada, porque eles iriam ficar sem compreender nada. E ele continua falando aqui, versículo 7, basta a gente entender com sabedoria, com humildade, buscando de Deus a verdade dele, ele vai ensinar para a gente, no versículo 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou a cítara? Mais um pouquinho adiante. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz?
Então, gente, esses erros doutrinários, estavam sendo já colocados dentro da igreja há muito tempo, correto? E Paulo deu aqui a exortação, através do Espírito Santo de Deus, que esses erros deveriam ser corrigidos, deveriam ser abandonados, como, por exemplo, o dom de línguas. E, infelizmente, este dom, essa manifestação, tem sido deturpada também nos nossos dias, de forma até mais intensa. Como que a gente pode entender uma linguagem que não é nossa, não fala para nós a mensagem de Deus de uma forma clara, de uma forma nítida? Sendo assim, nós podemos entender que é um procedimento que não está ligado ao ensinamento bíblico. A Bíblia ensina desta forma: o dom de línguas é falar em outro idioma, quando existe a necessidade. Fora disso, não tem amparo, não tem sustentação dentro da palavra de Deus, porque estaríeis como falando ao ar, ou seja, falando em vão. Correto? Podemos ler aqui o texto sagrado, conforme já foi dito aqui no início dessa parte, né? Do verso 1 ao 25 de Coríntios, 1 Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios. E aqui no verso 40, Deus, que gosta de organização, orienta a gente, através agora do apóstolo Paulo. Faça-se tudo com decência e com ordem. Dando prosseguimento aqui no nosso estudo, nós podemos ver que tem uma passagem da Bíblia, precisamente em 1 Coríntios, capítulo 13, em seu versículo 1. Isso, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, onde a palavra diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos anjos. Algumas pessoas usam esta parte da Bíblia para tentar sustentar a ideia de que se determinada pessoa está falando uma linguagem incompreensível, ela está falando a língua dos anjos. Tá? Mas quando nós estudamos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós não encontramos sustentação neste tipo de argumento. Porque quando os anjos apareceram às pessoas, eles falaram em uma língua humana, em uma língua materna, em uma língua que era falada pelo próprio destinatário, qual seja, a pessoa que estava recebendo aquela mensagem de Deus. Então Deus determinou que o anjo levasse, por exemplo, a mensagem a Josué. Josué, se você ler lá no Antigo Testamento, no capítulo 5, no verso 13 ao 15, tem uma passagem em que Josué recebe uma mensagem de Deus por intermédio de um anjo. E Josué, ele não ficou confuso com aquela mensagem. A mensagem foi dita de forma clara, de uma forma sem sotaque, de uma forma expressa, de Deus para Josué. Então Deus usou ali um anjo para trazer a mensagem dele para o seu servo Josué. Então Josué não ficou confuso. Josué entendeu nitidamente o que Deus estava orientando a ele. Correto? E esta é apenas uma passagem, apenas um exemplo no Antigo Testamento. Se nós irmos para o Novo Testamento, precisamente no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 1, do verso 26 ao 38, nós podemos ali compreender claramente o que a Bíblia fala para a gente. O anjo veio com uma missão da parte de Deus de entregar uma mensagem para Maria. Correto, gente? E o anjo trouxe uma mensagem e falou ali no idioma materno de Maria. Maria não ficou confusa, ela não recebeu nenhum tipo de mensagem assim difícil de entender, que fosse de uma língua que ela não conseguisse perceber o que Deus estava falando. Então ela entendeu claramente a mensagem. Então, a língua dos anjos é uma língua que Deus utiliza, conforme o caso, para falar uma mensagem dele
para a pessoa em determinado local, em determinada época, e ele utiliza quem ele quer. Ele pode usar um homem, pode usar uma mulher, pode usar um anjo, por que não? Mas é sempre a mensagem de Deus será dada de forma clara, de forma compreensível, para que a pessoa não fique sem entendimento do que Deus está falando, e falando claramente através da sua palavra. Gente, eu espero que este vídeo seja proveitoso para você, que tinha ou tem alguma dúvida quanto à questão do dom de línguas do Espírito Santo. O propósito desse vídeo não é criticar a igreja, fé, religião de ninguém. Eu não faço ele amparado com estudo de igreja A ou igreja B, até porque igreja não é salvação para ninguém. A nossa salvação está única e estritamente centrada na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela sua graça misericordiosa. Desde que nós façamos um concerto com Ele e o aceitemos como nosso Senhor, ou seja, que nós nos submetamos à obediência à vontade única e exclusiva dEle, para que a gente possa trilhar um caminho certo, um caminho de salvação. Correto? Então, não pensem vocês que esse estudo aqui defende denominação A ou B, igreja A ou B, ou ele é baseado em estudo de pastor, ou pastora, ou irmão, ou irmã. Não. Ele é baseado no que a Bíblia fala, tão somente ela. Nós pegamos os textos desde o Antigo até o Novo Testamento e aprendemos com o Senhor o que é o dom de línguas da Bíblia. Deixe aí nos comentários o que você achou desse estudo e peço que você também solicite que nós venhamos a trazer outros temas aqui que são também de interesse das pessoas. Eu desejo a você sucesso, deixo aqui o meu forte abraço e peço que você me siga aí para mais vídeos.